O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 59. Todos têm fome. Próximos a Jábnia, avistava-se o grande mar de João, que estático se inebriava de alegria. Parece estar vendo a esposa, disse com carinho Pedro. Sim, João está predestinado a este mar. Todos vós já tendes vosso destino. E a agitação começou. Todos queriam saber que destino teriam. Jesus pegou um feixe de saibro, jogou-o para o alto e disse: Vede, vós sereis espalhados assim. Somente um grãozinho manteve-se em minha mão. Representa-se a Palestina? Sim, Tiago de Alfeu. E tu serás o único a permanecer aqui. Pedro logo pediu para ficar também. Sou grosseiro e por aqui ainda sei me virar, mas fora os protestos começaram. Tendes prevenção contra o resto do mundo e achais mais fácil evangelizar em terras de fiéis que a dos idólatras e pagãos? Pois diria o contrário. É mais fácil convencer os que não conhecem o Deus verdadeiro do que o povo de Deus, cheio de preceitos e regrinhas. Os de Israel se julgam orgulhosamente perfeitos. Quantas pedras preciosas meus olhos veem, onde vós só vedes terra e mar. O grande mar da humanidade guarda grandes tesouros, mas é preciso procurá-los com esforço e ousadia, mas, sobretudo, sem prevenções. Que Deus seja conhecido e amado. Esta é a esperança e o desejo de Deus. Que não haja separações, pois todos são de uma só raça, a raça de Deus. Todos filhos de um único Deus, com as mesmas esperanças e a mesma fome do céu. Estás vendo a água desta torrente? Ela desceu do céu, e para lá voltará pela evaporação. Voltará às suas origens. Assim também acontecerá com os espíritos que estão sempre à procura de Deus, pela fome da verdade. Os idólatras, os romanos, os ateus, os separados, todos têm fome do verdadeiro Deus. Tende piedade destes. Achais que são maus? Que são selvagens e incapazes de amar a religião de Deus e a Deus? Estais enganados. São espíritos à espera de amor e de luz. Hoje fomos acordados com o bode que afugentou um cão ameaçador. Da mesma forma, os povos que achais selvagens saberão se lançar corajosamente em defesa da fé em Cristo, quando souberem que Cristo é o amor que os chama. Para animá-los, Jesus contou uma parábola. Um homem teve muitos filhos. Um deles nasceu defeituoso e, pela aparência, parecia ser de outra raça. O homem que perdera a mulher no parto desprezou-o por considerá-lo inferior aos outros filhos. O menino, não tendo mãe, não teve quem corrigisse suas ideias erradas. Tornou-se um adulto indócil e com grande mágoa no coração. Mas gritava pelo pai, sentindo fome de amor e um grande vazio no coração. Certo dia, um bondoso servo foi até ele e lhe perguntou por que não se jogava aos pés do pai. Porque tenho medo e porque não sei como se vive lá. O servo, muito atencioso, começou a instruí-lo a ser uma pessoa melhor. Tira do teu pai o remorso de ter agido tão severamente contigo e a dor de te ver vivendo fora de casa. Vem,
Teus irmãos também não querem mais zombar de ti. Eu lhes falei da tua dor e desejam ver-te entre eles novamente. Finalmente, o filho afastado voltou. Pai, eu te amo, gritou ele. Ao ouvir sua voz, o pai caiu em prantos. Minha dor se atenua agora. Teu amor é prova que és sangue do meu sangue e carne da minha carne. Vem, pois, tomar o teu lugar ao lado de teus irmãos. Bendito o servo bom que conseguiu deixar minha família completa. O filho rejeitado finalmente está no meio de todos os meus filhos, dizia ele. E Jesus observou. Esta parábola é dos deficientes espirituais, dos hereges, dos cismáticos e separados. Deus foi constrangido a usar de rigor pelas deficiências causadas por eles mesmos. Porém, o amor não falha, continua esperando, sempre. O Pai Nosso pertence a todos, oração universal que durará enquanto existir a terra. Portanto, deveis unir vossas vozes às vozes dos que pertencem a outras igrejas cristãs, mas não apostólicas. Vós na casa do Pai, eles fora da casa do Pai comum. São os filhos isolados que sentirão muita fome até que lhes seja dado o verdadeiro pão, que é Cristo Jesus, servido nas mesas apostólicas. Qualquer outra mesa estará contaminada com alimentos impuros. Perseverai até que o Pai possa dizer a estes irmãos deficientes: minha dor se atenua. Em vossa voz também escuto as palavras de meu filho. Benditos os que vos trouxeram de volta. Minha família, enfim, está completa. Chegando a Jábnia, Jesus avisou: João continuará comigo e vós ficareis aqui evangelizando. Após 5 dias, João e Jesus retornaram, trazendo sacolas de moedas entregues a Judas, cuidador do dinheiro, com as devidas recomendações. Os discípulos mais animados contaram as proezas em terra dos filisteus, apesar dos deslizes de Judas. Depois, com insistência, quiseram saber de João o que havia acontecido. João, em sua modéstia, permaneceu calado. Insistiram tanto que Jesus teve que intervir. Deixai-o em paz. Ele se parece muito com minha mãe e não vai falar. Mestre, conte-nos então. João veio comigo porque seu modo de agir é parecido ao meu e quero aperfeiçoá-lo. E não fiqueis de mau humor por causa disso. Seguiremos agora para Modim. E avisou: a estrada não apresenta muita segurança, mas nos permite chegar com mais rapidez à Judéia. O trajeto, além de acidentado, era realmente muito perigoso pelos assaltos frequentes naquela região. Jesus os tranquilizou. Uma caravana nupcial se aproximou da área de descanso. A noiva, muito jovem e bela, era filha de ricos comerciantes e trazia uma valiosa bagagem em ouro e joias. O noivo, famoso ourives, a aguardava em Jerusalém. Também estavam no local vários comerciantes e seus rebanhos. Já era noite. A certa altura, um cão começou a rosnar. Um bando de ladrões se aproximava pela mata, causando grande apreensão. Jesus pediu calma e que aumentassem o fogo. Depois se posicionou em frente à mata e começou a falar alto para que escutassem.
Vede o que faz esta maldita fome pelo ouro, metal profano em seu inútil esplendor. Sua natureza tornou-se infernal. Por ele se mata e se morre. Torna-se ladrão, usurpador e homicida, em troca de algumas escamas douradas. Não refletis que podeis ter um fim terrível por cobiça pelo dinheiro? E não digais, uma vez morto tudo acaba. Não, aí é que tudo começa. A condenação eterna. Pensai nisso e mudai o veredito. Arrependei-vos e ide embora. Não luteis contra Deus. Ele é forte e bom. Ouvi o remorso que uiva em vossos corações. Dai paz aos homens que vos temem como se fosseis feras. Purificai vossos pensamentos e vossas mãos sujas. Eu tenho fé em vós, por isso vos falo. Se o mundo vos odeia, eu vos estendo as mãos e vos digo: voltai cheios de mansidão para o convívio dos homens. Jesus deu as costas e disse a todos: voltai ao descanso, sem rancor dos pobres irmãos. Rezai por eles. Ficarei aqui a olhar com amor, e vos juro que nada de mal vos acontecerá, porque o amor desarma os violentos e sacia os insaciáveis. E nada aconteceu mesmo. Prosseguiram viagem sem o bode, mas levando uma ovelha branquinha e 2 alegres cordeirinhos. Um pequeno rebanho no lugar do cabalístico bode, acusado por Judas de trazer episódios nefastos. João discordou. O mal pode ter vindo, mas foi embora, e nada de mal nos aconteceu. Pedro até ganhou as ovelhas, e nossos pobres terão muito dinheiro com as bolsas cheias. Tudo doação da noiva e dos comerciantes. Além disso, todos receberam bem as palavras de Jesus. Tu sabias que isso ia nos acontecer, mestre? Eu já vos disse que quando não há impedimento do Pai, sei tudo o que deve acontecer. E por que cometes erros quando nos permite ir a lugares perigosos? Retrucou Judas. Não são erros, são obrigações da missão. Os doentes precisam do médico, os ignorantes de mestre. Às vezes eles repelem o médico e o mestre, mas estes, se forem bons, continuarão a procurá-los, porque é dever deles. Pois eu vou, mas não violento ninguém. Eu as convenço. Ainda impressionado com o acontecido, Tiago de Zebedeu, irmão de João, quis saber: Mestre, afinal foram tuas palavras que os persuadiram, ou foi tua vontade que os impediu que fizessem qualquer mal? Jesus sorriu e se calou. Mateus foi quem respondeu: Acredito que tenha sido sua vontade que superou a dureza dos seus corações, a fim de poder falar e salvar. André concordou. Eu também acho, mesmo desarmado, ele os subjugou com seu olhar, sua confiança neles e sua calma. Não tinha nem um pedaço de pau. Pedro reagiu. Isso tudo são ideias nossas. Quero saber o que diz o mestre. E a discussão começou. Eu não acredito que um olhar possa fazer isso, falou Judas. Pode isso e muito mais, replicou Mateus. Eu fui convertido pelo seu olhar, antes de suas palavras, e as opiniões divergiam. Ao final, Jesus disse: Qualquer um que estiver unido a Deus com santidade, pureza e fé, poderá fazer o que fiz e muito mais.
Até um menino, se for feito seu instrumento, pode instilar a mansidão aos homens feras, vencer doenças e realizar qualquer milagre, porque Deus opera nele. Ah, entendi, disse Pedro, olhando direto para João. Tu pudeste, porque és Deus, homem unido a Deus, mas também os que já conseguiram estar unidos a Deus. Entendi. Mas qual é a chave para unir-se a Deus e o segredo desse poder? Seria uma oração ou palavras secretas? Há pouco, Judas acusou um bode de ser culpado das coisas más. Não há feitiço que dependa de animais. Acabai com estas superstições. Assim como não há fórmulas para fazer feitiços, não há palavras cabalísticas para se operar milagres. O que existe é só amor. Como vos disse, o amor acalma os violentos e sacia os ávidos. O amor é Deus. Com Deus atuando em vós pelo merecimento de um amor perfeito, o olho se transforma em fogo e a palavra se torna poder, arma que desarma, já que não resiste a Deus, ao amor. Somente o demônio resiste a este olhar porque é o ódio perfeito, e com ele seus filhos assumidos. Os que não se venderam voluntariamente não resistem a este olhar. Seja qual for a religião ou nível de baixeza, todos serão golpeados pelo amor que é o grande vitorioso. Pedro não tirava os olhos de João. E Tiago continuava intrigado. Afinal, o que aconteceu com meu irmão João? Ele virou uma página do livro da vida, leu e conheceu novos mistérios. Ele vos precedeu porque não fica parado questionando, medindo os obstáculos ou calculando as vantagens. Deixai-o, está sendo consumido pelo ardor das chamas, pura alegria e sumo cansaço. Quando estiverdes neste ponto, compreendereis a necessidade do respeito, do silêncio e da penumbra que experimentam as almas que o amor escolhe. Assim sabereis avaliar uma conversão. A medida será sempre a humildade. Se o orgulho permanece, a criatura não se converteu. E se a soberba estiver presente, ficais certos que santo não é. Poderá ser um charlatão, um hipócrita, viver bancando o santo ou até simular milagres. Porém, tudo não passa de pura hipocrisia, e os seus prodígios são satanismo. Todos se calaram pensativos, com enorme vontade de saber mais. Próximo capítulo: Piscina de Betsaída.